Bom dia, Filomena. Bom dia. A Filomena Bonfatti é engenheira de alimentos. Nós vamos falar aqui sobre um novo cenário vivido pela indústria de doces, pela confeitaria, por esse mundo novo que invade as padarias, os supermercados, as grandes empresas, enfim, que é a industrialização de produtos que servem como base para a confeitaria de modo geral. Filomena, obrigado pela presença e foi um prazer saber que você conhece uma amiga minha de infância, que é a Cristina Expressão, lá de Marília, que é, aliás, uma autoridade nesse assunto de engenharia de alimentos. Eu até relembrava sim, aqui... Colega, não cheguei a estudar com ela, mas a conheço. Tá, ela fez Unicamp em Campinas. Eu até me lembro quando ela se formou, 30 anos atrás aí, né, mais ou menos na época em que a gente se formou em jornalismo também, eu um pouquinho depois, ela antes. Falar em engenharia de alimentos era uma coisa que as pessoas falavam, o que é isso, né? Acho que você só tinha a Unicamp, inclusive, que tinha o curso. Unicamp, tinha, no Brasil inteiro eram 5 universidades. 5, né? Em São Paulo, no estado de São Paulo era Unicamp e Barretos. Tá. Mesmo porque naquele tempo você fazia bala, pão doce, algum outro tipo de doce, macarrão, e hoje não, hoje você industrializa tudo, né? Até arroz pronto, doce pronto, bolo pronto. Que mundo novo é esse que vocês fazem parte? Vocês têm uma indústria? É uma indústria, nós fabricamos, né, matérias-primas, tanto para sorvete, confeitaria, panificação, e nós importamos algumas matérias-primas da Itália, porque todos os produtos, as coberturas nossas são todas feitas com fruta e com pedaços de fruta. Então, até a cobertura de limão, nós importamos o limão siciliano em cubos da Itália e fazemos a cobertura aqui. Temos a Marena também, que é uma cereja silvestre italiana. E nós fazemos também a pasta saborizante, que isso é uma coisa assim mais nova no mercado brasileiro, na Europa. Pasta saborizante? O que é isso? Para que serve isso? Eu vou aprender aqui. É um produto concentrado, né, que ele já tem aroma, corante, tudo. Então, por exemplo, você vai fazer um mousse de limão. Aí você coloca essa pasta no produto para dar o sabor. Então, nós temos vários sabores, são 16 sabores, né? E a nossa, na Europa tem muito já esse produto, só que ela é menos concentrada, coloca entre 4% a 10%. Tá. A nossa coloca 1%, tanto que o chefe que veio de fora para fazer demonstração na FIPAM, ele falou que foi a única pasta saborizante até hoje que ele conseguiu saborizar a massa de macarrão. Tá. Porque normalmente... Com macarrão ao limone, mais ou menos isso. Porque macarrão, como é um produto muito delicado, se você colocar 10% de um produto para saborizar, desestrutura o doce. Então, nós desenvolvemos esse produto, mas com essa tecnologia de concentrar mais para poder usar em uma diversidade maior de produtos finais. Né? E como é que é isso? Como é que vocês criam o sabor do morango, da framboesa, da laranja? Porque, na verdade, quando você come uma gelatina de cereja, por exemplo, ela não tem exatamente o gosto da cereja. Quando você come de morango, também não tem. E assim vai. Quer dizer, esses aditivos que são colocados, esses produtos, na verdade, eles criam um sabor que fica gravado na mente das pessoas. Você trabalha muito com o inconsciente também, não trabalha? É que os aromas... Aqui no Brasil, principalmente produtos assim que são mais populares, tal, eles são muito artificiais, né? Então, por exemplo, como você falou, gelatina de cereja, não lembra nada de cereja. Não lembra nada de cereja, nada. Se põe uma cereja na boca é outra história. Por isso que nós hoje importamos também muitos aromas da Itália, porque os aromas lá, eles são idênticos aos naturais ou naturais. Então, por exemplo, o produto que a gente tem, frutas vermelhas, morango, dá impressão, o morango parece que você acabou de colher o morango do pé e tá comendo, entendeu? Então são produtos naturais que têm o gosto natural ou eles são aromas ou naturais ou idênticos aos naturais. Então tem um sabor muito próximo ao produto natural mesmo, né? No Brasil a gente percebe que muita coisa é forçada artificialmente e muito forte. E doce também demais. O consumo de doce, né, de açúcar nos produtos no Brasil é muito grande. Lá fora você tem menos, né?
Ah, bem menos. Os doces europeus são bem menos doces do que os brasileiros, né? E tanto que as coberturas que nós fazemos para rechear e cobrir os bolos, essas a gente usa fruta mesmo, tanto que tem Fruta natural. fruta natural, só damasco, que é o damasco seco, que vem da Turquia, né? E o limão é também o limão cubeteado, como eu falei, mas Você são falou que todas importa da frutas Itália. da Itália. Porque é melhor o limão italiano do que o Não, nosso? é porque a gente fez no sabor limão siciliano. E Tá. no Brasil você não tem muita produção de limão siciliano. É baixa. É muito baixa. E a Marena, que é a cereja silvestre que tem na Europa, só Essa que eu não conheço. é muito boa. Deve ser boa demais. Ela não tem nem no Chile, nem... Chile tem muita cereja, mas a cereja normal mesmo, não essa Marena. E é um mercado em franca expansão esse, né? Porque o que se produz de matéria... E hoje as empresas precisam dessa base para os seus produtos, para poder produzir em série. Ninguém tem tempo de ficar manipulando o porque produto, hoje em dia, nas confeitarias, padarias, os hotéis, não tem... Imagina se for preparar tudo, né? Tipo as coberturas, os recheios, tanto que até eles usam muito pré-mistura hoje, pré-mistura para pão, para bolo, para tudo, né? E sem contar que hoje mão de obra também é um problema sério, né, no Brasil. Então, quanto menos você reduzir, precisar assim da mão de obra, tanto que a gente traz as formas também de silicone da Itália, que elas já dão assim desenho muito lindo assim para os bolos, para as tortas, porque se você pegar até um bolo... O italiano é bom de design, né? Italiano muito bom. O italiano é bom de design. Tanto que se você pegar assim, tipo um bolo de cenoura, um bolo comum, e você fizer nessas formas de silicone italianas. Tem uma, por exemplo, que é a catedral, que ela parece uma catedral. O mesmo bolo valoriza muito você fazendo na forma. O bolo vai ser o mesmo, mas a pessoa quando olha, vê aquele visual lá... Mas como é que é? O ditado vale ainda. A gente come primeiro com os olhos. Não é isso? Ou com os olhos, como o pessoal diz, né? E aí é que você desenvolve os outros sentidos que vão intensificando o que você viu, né? E essas formas são muito práticas, porque elas aguentam temperaturas de menos 60 a mais 230. Eu lembro quando surgiram essas folhas, essas formas, alguns anos atrás, muita gente tinha medo de colocar no forno, né? Falava, não, vai derreter. Tem gente que acha. Tem gente que ainda acha. Não, a forma tem que ser de alumínio, pelo amor de Deus, né? Mas a de silicone mesmo, ela não tem problema nenhum. Existe algumas aí chineses que elas exalam um pouco de odor, porque não é 100% silicone. Chinês é um negócio complicado. Mas as 100% silicone, as italianas, francesas, são garantidas. E é um mercado que movimenta bastante. Vocês exportam também ou não? Só produzem para o mercado interno? Nós começamos a exportar. Hoje a gente exporta para alguns países da América do Sul e para os Estados Unidos. Para algumas empresas. Para algumas empresas já. E vocês desenvolvem produtos também para grandes marcas, né? Porque essas marcas também precisam desse tipo de serviço. Nós desenvolvemos produtos para Vigor, para Nestlé, Häagen-Dazs, Labás, que tem várias empresas aí que nós desenvolvemos, porque hoje em dia também existe muita terceirização, né? Sim. Porque, por exemplo, às vezes para uma Vigor fabricar 50 toneladas de um produto, não é nada, né? Desde que o projeto já esteja desenvolvido, a forma está adequada, tudo certo. Aí monta-se, faz a adequação da planta para a produção daquele produto. Né? Porque como eles têm produção de grande escala, então, por exemplo, produtos às vezes que se produz aí 20 toneladas mês, para eles não vale a pena produzir, entendeu? Ok. Bom, obrigado pela sua presença aqui. Deixa o endereço de internet de vocês, telefone, os contatos de vocês. O nosso endereço é www.blendcoberturas.com.br. O telefone é 11 5562 3685 e o e-mail é filomena@blendcoberturas.com.br. Ok, Filomena. Muito obrigado pela presença, muito prazer e até breve. Prazer. Obrigada.
Vamos então às informações do tempo da Somar Meteorologia, hoje começando com a região sul do Brasil. Vamos ver como é que está o frio no sul.